Ah, não, campo magnético eu realmente tô mais perto do zero, mas tem alguns conceitos que dá para aproveitar, acho, de eletrostática, né? Aham. Muito bem. A questão é que quando você vai fazer essas questões aí, é necessário entender que o campo elétrico e o campo magnético, eles têm naturezas diferentes, a ação deles é diferente. O campo magnético, ele age com aquela regra da mão direita lá, né? Da pistolinha, Uhum, certo? Enquanto o campo elétrico, não, ele tem aquela mesma direção, como a gente estava falando na aula passada, né? Carga positiva, o campo, mesma direção, né? uhum. Beleza. Então vamos ver o que está rolando. É, um corpo de massa, 400 gramas, carregado carga negativa, entra numa zona do espaço onde existe um campo elétrico definido pelo vetor tanto e campo magnético tanto. Este corpo entra com velocidade tanto. Determine a força eletromagnética que o corpo está sujeito logo que entra no espaço referido. E, sim, isso é um detalhe. Coisas que estão, olha só que esquisito, né? É bem contraintuitivo. Coisas que estão paradas não sofrem força magnética, sabe? É só o que tá se movendo? Só o que tem velocidade, em especial velocidade fora do da direção paralela da velocidade. Quero dizer, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se você tiver uma coisa que se move, hum, vamos dizer assim, se você tiver uma coisa que se move na mesma direção do campo magnético, ela não vai sofrer ação do campo magnético, ok? Certo. Isso. Muito bem. Sendo assim, né, nós temos que desenhar os vetores aqui e tudo mais, senão a coisa fica meio estranha, beleza? Beleza. Então tá bom. Muito bem. Deixa eu pegar esse desenho aqui, essa iniciada aqui, colocar aqui. Muito bem. Força eletromagnética, né? Vai ser a soma da força magnética e da força elétrica. Então, vamos colocar aqui isso. Normalmente, força total, vamos dizer assim. Isso é a força elétrica mais a força magnética. Zona do espaço onde existe um campo elétrico definido pelo vetor 3x menos 2y. Então tá. Vai ser um vetor assim, vamos dizer assim, elétrico. E o campo magnético, ele tem menos 4EZ. Ele está na outra direção aqui. O campo magnético ele sempre vai ser em Z? Não. Daí, ah, esse corpo tem uma velocidade, certo? Bem, essa velocidade, ela só vai influenciar no campo magnético, no campo elétrico, não. Então, quando a gente for calcular a força elétrica, a gente calcula o que a gente já está acostumado a calcular, né? Força Uhum, elétrica é igual a carga vezes o campo. certo. Achando estranho essa massa aí. Tudo bem, talvez eu vai ter que usar para aceleração depois. O campo elétrico tem duas componentes. Então, a força elétrica vai ter essas duas componentes também. Vai ser simplesmente menos 4 que multiplica as duas componentes ali, que é 3 e menos 2. Vamos colocar assim, 3 menos 2. Vamos colocar com vetores, beleza? Então, tu vai ter o Beleza. vetor força elétrica. O vetor força elétrica é menos 12 e 8. Ok? Agora, a Ok. força magnética, ela tem uma expressão
interessante, né? Ela é um produto vetorial. Ela é QV vetorial B. Não sei se tu conhece isso, não sei se tu lembra disso, é coisa lá do secundário. Ensino médio. Quer dizer, lembro de ver. Bem, você sabe fazer um produto vetorial? Ah, Isso é um assunto de graduação. Mas a gente aprende lá em geometria. sim, Aquele mas... com a matriz, lembra que tem as matrizes lá e Ah, tem que tal? fazer o determinante? Sim, tem que fazer o determinante, exatamente. Então, acho que lembro, coloca em cima a componente XYZ, primeiro vetor, segundo vetor, e faz o determinante, né? Exatamente. Daí nós temos que identificar quem são os vetores, temos que colocar na ordem certa. Vamos colocar aqui, né? Opa. I, J, K. Nosso primeiro vetor é o vetor velocidade. Ele de ser 0 para x, 4 menos 2, né? Certo. E o vetor campo magnético, 0, 0 menos 4. Tem um monte de zero, vai sair facinho, né? Será que tu consegue fazer pra gente? Aham, peraí. Só copiando aqui os valores. Então, o jeito que eu faço determinante, matriz 3x3, eu geralmente sempre faço aquela de copiar as duas últimas colunas e fazer a multiplicação cruzada. Não sei se tem algum jeito mais fácil nesse caso, mas... não sei se tá falando, mas eu não tô ouvindo. Acho que tá mutado. Bem, não estou falando nada, eu estava Ah, esperando tá. você fazer Beleza, beleza. o É só... determinante. Mas é, sem problema, se tiver problemas é só falar, né? tranquilo, não tô... Mas o jeito que você falou, das linhazinhas lá e tudo mais, é aquele jeito mesmo que eu estava pensando em você fazer, isso mesmo. Beleza. Deu só 16i. Menos 16i, na verdade. Menos 16. Pronto, então significa que essa é a direção força, né? E agora você multiplica pela carga ali, pronto. Você vai ter a força magnética. Ok? Tá, então... E é sempre a multiplicação vetorial, né? Desses dois. A velocidade com o campo magnético. É sempre. É, Sim, isso aí. sempre vetorial, tá. Bem, assim, Boa. fala sempre, né? É uma coisa meio forte. Às vezes eles trabalham com, vamos dizer assim, a versão escalar, porque tu vai ter só uma direção e tal, daí tu vai trabalhar como se fosse um escalar, né? Mas, de modo Sim, geral, a fórmula total vem com o produto vetorial, exatamente. Só que o que acontece? Às vezes você vai ter um campo magnético que ele é perpendicular à velocidade. Então você pode simplesmente fazer a multiplicação dos módulos. o campo magnético ele é perpendicular à velocidade. E aí dá pra fazer a Isso. modificação. Por quê? Porque o produto vetorial daria 1, aí não tem muito detalhe, assim. Ah, ok. Tipo, a coisa é que o produto vetorial, se tu fosse pensar no módulo dele, né, o produto vetorial ele é o seno, sabe? E daí quem é o seno de 90, né? É 1. Sim. Então, por isso que quando você está perpendicular, ou seja, 90 graus, é simplesmente o próprio valor, para a multiplicação dos módulos, percebe? Só que, digamos, então, né, já que você está detalhoso quanto a isso, digamos que você tivesse um campo magnético que aponta totalmente para cá e a velocidade da tua partícula está para cá. Beleza. A força magnética vai ser a carga vezes o campo vezes a velocidade módulo de todo mundo, tranquilo. Mas se perguntasse, mas qual é a direção? Daí a direção seria perpendicular aos dois ao mesmo tempo, tá? Ah, nossa, eu tava Ah, pensando que ia ser resultante, que nem o paralelogramo lá. não, porque quando está falando de um produto vetorial, né, meu bom? Você está buscando um vetor que é perpendicular aos dois do produto ao mesmo tempo.
Então, Sim, a hora que sim. você fez essa conta aqui, esse vetor que você disse que achou, qual que foi o vetor que você disse que achou? É menos 16i. Esse cara, ele é perpendicular aos dois caras ali ao mesmo tempo. Faz todo sentido do mundo, né? Porque os dois não têm coordenada aí, certo? Exato. Exato. Então Certo. faz todo sentido do mundo a resposta, beleza? Beleza. Daí, pronto. Daí é só tu multiplicar isso aí pela carga e pronto. Tá. Ok. É botar uma dimensão a mais no campo elétrico. Isso aí foi bem nas coxas, mas mais ou menos. Bem simplificando. Isso. Daí tu tá. Bem, bem, tu já fez a conta toda? O 16 tu já multiplicou pelo 4 aqui? Ou. 16 é multiplicado pelo 4. O 4. Então tu tá me dizendo que isso 16i já é a força, já, não é só o produto vetorial. Não, 16 é só o produto vetorial. Ah, tá. Então, Multiplicado por 4 é menos ah, 4, né? menos 4, ok. Aí vai dar 64. 64. Putz, 64 tá bem longe. 64. Porque os outros ficaram ali, né, bem pequenos, né, comparado. Mas é o que é, né? Então, por quê? Por que eu tô falando isso? Porque a força total vai ser a soma dos dois, né? Então, Certo. a força total vai ser 64 menos 12, que dá 52, né? Uhum. 8 e 0. 58 e 0. Essa é a força total, beleza? Beleza. E se eu fosse calcular o. Não tem como calcular. Quer dizer, deve ter, mas não é mais por Pitágoras, né? Pra fazer a intensidade desse vetor. É, se quisesse saber o módulo, É. bem, daí você teria que fazer o módulo de um vetor, que é a raiz quadrada das componentes ao quadrado somadas, né? Ah, tá. Então segue dando pra aplicar essa mesma fórmula. Como assim? É Tipo, só é que. módulo? É que o É, não, módulo não é uma coisa física, né? Módulo é matemático. sim, é que eu tava pensando, porque agora tem a terceira componente, a gente tava só fazendo com duas antes. Ah, sim. Bem, não é que a gente estava fazendo com duas, é que o vetor deu duas, né? Sim. Mas, sim, você tem que levar em conta que você está em três dimensões, né? Então tem a zero ali, né? Tipo, E aí. Beleza. É que eu tava imaginando que ia ser sempre relacionado a Pitágoras isso. não, calma aí, né? Como assim, Pitágoras? Eventualmente você faz uns triângulos lá para achar as coisas, mas às vezes você tem a terceira dimensão, né? Daí não dá para ser tão direto assim. Daí é a raiz de tudo ao quadrado. Aham. Ok. Muito bem. Boa. Então, vamos lá. Bem, vamos fazer o seguinte. Vamos para a próxima, né? Uhum. Considere que nesta zona do espaço existe um campo gravítico com uma aceleração de gravidade definida por. Olha, qual a aceleração que o corpo fica sujeito nesta situação? Bem, se tu tiveres mais a força gravitacional, né? Agora tu vai ter, então, uma componente Z, certo? Certo. Então, vamos dizer assim, a B, a força total, vai ser 52, 8, menos 10. Princípio é isso. Uhum. Tá. Então, né? Lembrando que força é igual a massa vezes a aceleração, você vai ter que achar, se ele está pedindo aceleração e não está pedindo exatamente a direção, bem, você pode fazer, né? Ah, pode dizer que a aceleração vetorial é igual a força vetorial dividido pela massa. Então é só pegar esses Certo. caras aqui e dividir pela massa, né? Ah, caraca, dá pra fazer isso, né? Claro, segunda lei de Newton. Sim, sim, Tem que mas fazer. tava pensando do vetor dividido pelo valor. Eu já ia Não, querer mas é uma fazer constante, né? o escalar, exato. Ok. Essa foi bem de boa. Agora,
Pude. C. Considere agora que o corpo se desloca sob a ação do campo magnético referido do enunciado. E também sob o efeito de campo gravítico. Determine o vetor campo elétrico para que o corpo se movimente com velocidade constante. Muito bem. Muito bem. E aí, o que você acha que você tem que fazer aqui? O corpo se desloca sob a ação do campo magnético referido no enunciado e também sob o efeito do campo gravítico. Para se mover com velocidade constante, a aceleração tinha que ser zero? Sim. Então, Bem, na verdade, né, o que acontece é que, vamos dizer assim, a força elétrica vai ser contra a força magnética, né? Basicamente. É isso. Então, Então, o campo elétrico tinha que ser suficiente para anular a força magnética? sim, exatamente. Você vai ter um campo que vai anular a força magnética. Você precisa de um campo contrário, então. Certo? Certo. E seria simples quanto botar a coordenada inversa? Basicamente. É que assim, vamos falar o seguinte, né? O campo magnético age. Tu vai ter um campo contrário, né? Só que tu tem que entender uma coisa, né? Vamos dizer assim, o campo magnético não é o cara que está gerando o movimento, é a força que ele causa, certo? Então, por exemplo, digamos que você tenha o campinho para cá, aquela regra da mão direita, né, velho? Vou te ensinar, vou até ligar a câmera. Detesto fazer isso, mas eu vou ligar a câmera. Tá me vendo aí, cara? Peraí, deixa só. Onde é que clica para mostrar de novo? Não, mas Aqui. eu estou aparecendo? Tu não precisa ligar a tua câmera, eu estou Não, aparecendo. não, é que eu tinha dado, acho que eu tinha dado PIN na apresentação. Peraí, Tá, então deixa soltar. pra lá. Aí, apareceu. Achou? Ah, então tá bom. Ó, o negócio é o seguinte, tá vendo minha mão aqui? Aham, Tá, ó. Você vai fazer essa pistolinha estranha aqui. tá, Tá vendo, né? tô vendo. Tá. O teu dedão, como é o dedo mais forte, vai ser a força. O teu Tá, dedo indicador, pensa uma pistola. Sai uma bala bem rápida da pistola. Então é a velocidade. E esse dedo do meio é o que sobrou, é o campo. Então, eu, dedão forte, força. Pistolinha, força, velocidade, da bala rápida. velocidade. E o dedão é o campo magnético, ok? Ok, Portanto, você vai ter que pensar isso quando você for fazer o teu problema. Você vai ter que ver para onde que está indo a força, entendeu? certo. Então, tipo, Então, se tu tiver campo e velocidade assim, a força é para cá. Tudo isso valendo para uma partícula positiva, né? Essa regra da mão direita, a gente pensa ela na positiva. Então, como ela é negativa, aquilo que tu estiver procurando, a resultante, no caso a força, é para o outro lado. Então, por exemplo, faz a pistolinha aí, tá, tu tá, por exemplo, aponta a pistolinha para a tela. Tu tá vendo então teu dedo para a tela, né? Só que se fosse uma exato. carga positiva, campo e força nessas direções que tu tá fazendo, força para cima, campo para, você tá usando a mão direita, né? Pra esquerda. Campo para esquerda, a força iria em direção ao seu rosto, não em direção à tela, porque a carga é negativa, tá bom? Tá, ok. Inverteu, tá bom? Ele inverte. Agora, voltando então, tipo, você não vai dizer simplesmente, o campo magnético tem que ser o contrário do elétrico. Não, você está pensando nas forças, né? Você vai ter que Uhum. fazer essa análise toda associada a forças. Então, vamos primeiro, né? Vamos lembrar que dane-se aqui o campo magnético, né? Nós temos que só olhar a velocidade e o campo elétrico. Certo. Vou dar uma pad mesmo, estou falando um monte de pá de asneira aqui, eu não sei. Determine o vetor campo elétrico. Ah, não, o campo magnético é o mesmo e o campo elétrico que não é. Sim, sim, sim. Então, vamos lá. Quem que é o campo magnético aqui? É menos 4Z. Menos 4Z, exato. A carga é menos 4CZ.
Eu estou preocupado no campo, certo? Certo. Certíssimo. Então, a primeira coisa que eu tenho... E sim, nós temos a velocidade ainda que eu não coloquei aqui. Estamos falando da mesma partícula ainda. É 0, 4 menos 2. Uhum. Então, o esquema, como você já fez, era encontrar a força magnética. Você já fez essa conta, né? Sim. Que Ah, é menos, era menos 64, né? isso. 0 e 0. Como o problema está pedindo o campo elétrico, você precisa de um campo elétrico contrário a essa força, para que dê zero. Certo. Então, você vai querer um campo elétrico 64, 0 e 0. Ou melhor, a força elétrica é 64, 0 e 0. Então, quem é o campo? Já que campo é força dividido por quê? Vai ser 16. Newton por Coulomb. Ah, 16 então procuram somente em X. Exato, somente em X. Ah, entendi. Fácil, né? Pô, bem mais fácil que eu esperava. Topzera. É, mas no fim das contas, tipo, é, dá pra fazer olhando pelo vetor. Né? No caso, É, ah, de modo geral, sim, mas é que você já tinha feito, né? A questão. Esse é o detalhe, né? Você já tinha feito, né? essa aí eu não cheguei a fazer. Não, você fez esse 64 aqui, Ah, ó. sim, Não, sim, sim, sim. 64. Exato, se não tiver, né? Ok. Sim, Se não tiver. Tá. show. Beleza? Feito? Tá, top. Tô pegando gosto pelo magnetismo. É, magnetismo é de boa. Ah, show de bola. Muito bem, muito bem. Acho que a gente pode tentar com aquela próxima. Deixa eu ver se tem de magnetismo, se eu não mandei errado. Tem. Linhas de campos. Tá. Você tinha que ter tentado antes, hein, velho? Tu Esse quer aí ver a 4 ou quer ver de outra prova? ah, peraí, é o. Não, é de outra prova. É a segunda que eu dei ponto ali. É que essa aí eu cheguei a bater o olho, só que eu fiquei meio perdido mesmo. Aí eu não. A 4, tu está dizendo? A quatro da última. Peraí. Então não é essa 4 aqui. É outra. Vou pegar. Aqui. Deixa eu abrir. Certo. Placas e coisas. Esse é o problema clássico dos clássicos. É que aqui você não conhece a fórmula. Daí não tem lembro como fazer. Na Eu verdade, olhava. você conhece. É a fórmula que eu te mostrei, mas uma fórmula lá do ensino médio de mecânica. Ah, né? Para juntar as duas coisas, ver o tipo que não funciona. Vamos ver. Tá vendo que a diferença de potencial entre as placas é tanto? Calcule a velocidade dos íons de forma que desloquem em linha reta de A a C. Bem, tá rolando um campo. Ó, eu preciso ir no banheiro, então eu vou te dar só algumas dicas. Você já fez esse problema agora há pouco comigo. Esse Tá, campo magnético vai gerar uma força dentro daquela região, certo? certo. Muito bem. Essa força, supostamente, se agisse só ela, faria a partícula deixar de andar em linha reta, não é mesmo? Certo, Certo? Porque, né, certo. imagina uma força magnética agindo aqui, ela não vai parar. Força serve para isso, para tirar as coisas de uma linha reta. Sim, ok. Não, imagina um campo magnético apontando para baixo, o que seria a ideia? Perpendicular ao papel, né? Então, vai ser uma coisa que vai jogar ela para algum lado aí. Uhum.
não está jogando porque supostamente tem um campo elétrico dentro indo contra, tipo o problema anterior que a gente estava resolvendo, certo? Ok. Agora a pergunta é, quem é esse campo elétrico? E ele já deu até uma dica. Ele deu aqui a diferença de potencial e a distância, né? Vamos Tá. lembrar que campo elétrico tem a ver com essas coisas, né? Diferença de Né? potencial sobre Tipo, distância. trabalho, que é diferente de potencial, é igual a força, vezes deslocamento, essas coisas, né? Bem, eu preciso ir no banheiro, cara, mas eu Tá, acho que você tranquilo. consegue fazer esse problema sozinho, certo? Deixa eu dar uma tentada. Beleza.
Certo. E aí, velho? Alguma coisa feita? Eu dei uma travada não tava conseguindo. Eu cheguei no campo elétrico, só que eu não tinha o vetor, né? Eu só tinha o módulo. Mas o vetor, ele tem, obviamente, o mesmo sentido e direção contrária que o campo magnético. Certo. Daí, ele está falando sobre velocidade, né? Uhum. E tem o campo magnético ali de 150. Obviamente, a velocidade tem a ver com essa intensidade que a força magnética vai ter, né? Vamos dizer assim, o campo elétrico já está definido. Qual que é o campo elétrico do cachorro? 39 vezes 10 na 3. Oh, então bom, hein? Então, Pois por é. consequência, quem que é a força elétrica? Isso vezes a carga, né? Vê que ele está falando de íons aqui. Então, talvez, talvez não seja necessário neste primeiro momento. Íons, eu vou saber que íon é. É, Vou saber. foi, foi aí que eu dei uma Então, travada. bem, dane-se. O que importa é que daí tu vai dizer que a força, né? Vamos deixar genérico assim. Vai ser que 39 vezes 10 na 3 Q, beleza? Uhum. Portanto, você precisa que a força magnética seja isso também. Certo. Só que só eu fiquei pensando também, né, porque ele fala que o campo magnético ele é perpendicular ao papel dirigido para fora. Ou seja, ele seria como se fosse no eixo Z. Sim. Mas, de novo, isso não importa muito. Tá. Porque tu está falando de campo perpendicular aqui. Já que ele está falando que é perpendicular, né? Direção não importa. Tu está falando de Ah, ok. módulos aqui, Ok, entendeu? ok, ok. Como tu quer que essas forças sejam iguais, para que a aceleração seja zero, para que ele não deflita, não sofra uma deflexão, certo? Certo. Então eu consigo Então, saber qual é a força magnética, tem o campo. você já tem a equação da força magnética, que é Q V vezes o campo, que é 150 vezes 10 na menos 3. Isso vai ser igual à força elétrica. Que vai dividir Q por Q. Caralho. Pois é, dane-se a carga, como eu havia dito. Legal, né? Agora, Pô, eu tava quase chegando nisso aí, mas eu bati na carga. hum, quase significa pouca coisa na física. É verdade, Pouquíssima verdade. coisa. Bem, e aí, como é que fica isso? Vamos ver. O que eu vou fazer? Vai ficar 0,26. 0,26. Não, menos com menos. Ih, cara, vai dar. Eu vou fazer a conta inteira na calculadora. Isso aí, essa divisão 39 por 150 deu 0,26. 0,26 vezes 10 na 6 metros por segundo. Eu tenho que lembrar isso. Então, o campo magnético sendo ah, perpendicular é indicação que o que importa é os módulos, né? Não sei se você tá falando, não tô ouvindo. Merda. Você estava completamente certo sobre o que você falou, perfeito. É Beleza. que se está perpendicular, é É, o- módulo.
É módulo, É o que tu acabou. explicou. É isso O aí, outro problema ali é que era essa questão de, vamos trabalhar com os vetores, né? sim, Mas sim. normalmente não é, normalmente a gente coloca o campo magnético na perpendicular. E agora tem um detalhe, você sabe como que é o movimento de uma partícula num campo magnético uniforme? Ela, se ela for num campo magnético uniforme, Ela tem um movimento bem característico, é um helicoide, ela se move assim, ó. tá, já vi. Já viu isso, né? Se a velocidade dela era assim, e do nada ela entrou num campo magnético assim, então esse campo magnético vai fazer ela. A força gerada por esse campo é uma força centrípeta, vai fazer Sim, ela girar, sacou? saquei. Show. Isso aí é uma coisa bem interessante, porque vai ter questões que tu vai ter que igualar daí a força magnética à aceleração centrípeta, né? Vai igualar a força magnética, que é QVB, igual a força centrípeta, que é mv quadrado sobre r. MV Daí você quadrado. pode até achar a velocidade desse movimento, ou qualquer coisa que você queira, o raio, que eu acho que é o que vai rolar agora. Certo, tem algumas fórmulas com esse aspecto aqui mesmo. Após as partículas passarem por a linha, ficam sujeitas apenas ao campo magnético, é o que eu havia dito. Calcule o raio de curvatura da trajetória semicircular, exatamente, ó. Sabendo que sua massa é tanto. Tá? Já contei a história pra ti aqui. Uma história de amor. Entendeu? Ele quer o raio, né? Certo, ele quer o raio. A gente tem a Usar o raio. velocidade. Vai ficar mv sobre qb. Pronto. E nesse caso a gente não tem o quê? Tem tudo, velho. Tem tudo. Verdade, não tem o raio, mas ele falou aqui, carga elétrica, as partículas têm carga elétrica negativa, então nós estamos falando de um elétron. Tá, então vai ser o Tem a massa aqui também, ó. 1,6. Vezes 10 a menos 19. Caraca, tem tudo, beleza. Eu tô localizando a fórmula aqui pra sinalizar. Depois eu faço isso. Acho que a gente pode seguir pra outra, depois eu faço cálculos, qualquer coisa eu trago dúvida. Nada disso, man. Vai fazer esse problema aí, senão você vai sair da aula sem confiança nenhuma. Acha esse raio aí, vamos ver se ele faz sentido. Como é que você me erra a Tá, questão de notação científica aqui, velho? Não pode errar isso. beleza. Vai lá. É, Coisinhas de calculadora, né? Se até fosse na mão, mas pode jogar na calculadora aí. é a indecisão de jogar ou não jogar que. Bem, eu recomendaria você não jogar a parte da notação científica, só os números normais mesmo. Sim. Então, a massa que ele dá é 1,87 vezes 10 a menos 26. A velocidade que a gente achou foi qual mesmo? É 0,26 vezes 10 a 6. A carga é 1,6 vezes 10 a menos 27 vezes o campinho 150 vezes 10 na menos 3.
Temos um número um pouco grande. Grande. Bem, isso me preocupa. O raio é para ser um raio normal. É, peraí que eu vou fazer o double check aqui. Me manda a foto, tá? Beleza. Cadê? Opa, chegou um negócio aqui. Vamos ver. Eita, Os esse valor é garranchos. um pouco estranho, Pois é. porque significaria que você tem uma mesa com 1 milhão de metros ou algo assim. Mas é que você errou a carga, né? A carga é 1,6 vezes 10 a menos 19. Né? Olhei a constante errada. Meu Daí, Deus, menos 19 tem bastante aí é diferente, duro. né? Peraí. Viu como é importante? Pô? Confia, que o cara sabe dar uma aula. Confio. Ih, Boa, boa. agora estourei a conta. De novo. Tá, agora sim. Chegou 4,55 numa. vezes 10 na menos 3. Agora tá com cara de raio pequeno. Agora faz mais sentido. Hein? Faz mais sentido. Muito bem. Feixe de partículas inclui uma segunda partícula com massa tanto e carga igual. Ambas as partículas atingem a linha P'. Calcule a separação entre as duas. Também diga se atinge um lado P ou P'. Hum. Carga igual. Bem, se a carga é igual, vai atingir o mesmo lado, certo? Certo, A coisa é qual lado, né? O P ou o P'. Isso tem certo. tudo a ver com a regra da mão direita, né? Aquela regra que eu estava te explicando. Já tava fazendo O que aqui. que você vai fazer? A região sombreada existe um campo magnético perpendicular ao papel. Então ele vai em direção ao papel. Então o campo magnético vai em direção ao papel, a partícula está indo, a velocidade da partícula para a direita, estou fazendo aqui na minha mão, tá? Eu estou vendo a minha força apontar para baixo. Mas como é uma carga negativa, ela aponta para cima. Mas o campo não tá pra fora do papel? Bom, perpendicular ao papel, eu acredito. Ah, para fora do papel, é verdade. Não é o contrário. Então a partícula Então, vai para a pelinha, a ok? partícula vai pra pelinha. Peraí. É, Que eu acho que eu tava apontando pro lugar errado. isso. Aponte o seu, pegue sua mão direita, aponte seu dedo do meio para sua cara. Daí você vai ver o seu dedo Exato. indicador. Aponte seu dedo indicador para a esquerda, você vai ver o seu dedão apontando para Exato, isso que eu frente, tô vamos vendo. dizer assim, né? Dedão E apontando é para o frente. contrário porque é negativo. Exatamente. Tá, Beleza? beleza. Então tá bom. Feito.
Feito. Temos mais alguma? Acho que agora dá tempo de, deixa eu ver, de repente dar uma hint aqui para a próxima, e daí eu trago várias questões feitas e com E bastante qual seria dúvida a para amanhã. próxima? Essa tipo, P5 aqui? Deixa eu ver se. Acho que tem outra que é de campo magnético também. Não sei se é fácil ou difícil. Só nessa daqui, ó. Vou dar o P. O ponto. Daí tem a P4. Não, P3. Nessa aqui que eu mandei agora. Aham, vamos ver. Um experimentalista pretende construir um ciclotrão, acelerador de partículas, para acelerar núcleos do isótopo mais pesado do hidrogênio, designado por trítio, feito por um próton e dois neutrões. Sabendo que o ciclotrão, o campo magnético de magnitude P, é perpendicular ao movimento dos núcleos, determine o diâmetro. De novo aqui, né, você vai encontrar o diâmetro encontrando o raio, certo? Certo? Aquela equação que eu mostrei para ti, força magnética igual a força centrípeta isola o raio, né? Aquela mesma coisa que você usou na outra. Só tome cuidado aqui, que a massa não vai ser simplesmente a massa do hidrogênio, né? Vai ser a massa de dois prótons e um nêutron. E o elétron? Não importa. O elétron é 1000 vezes menor do que 1000 vezes menos massa do que um próton. Então, tu não precisa colocar ele na conta, tá bom? Tá. B, qual o tempo necessário para os núcleos completarem uma volta? Bem, daí você vai ter que usar a ideia de frequência e período, né? Porque você sabe que a velocidade angular tem a ver com a frequência, que tem a ver com a velocidade linear, né? Velocidade angular, velocidade linear sobre R, né? Tá. Que é igual à frequência angular, tem relação com a frequência angular, né? Frequência normal, relação com a frequência angular, né? A frequência angular é 2πf. E a frequência normal tem relação com o período. A frequência normal é 1 sobre período. Então, você vai usar essas três coisas que eu falei. Beleza. Frequência, período, velocidade angular, velocidade linear. Muito bem. Se fosse aplicado uma DDP, saída do ciclotrão para abrandar os núcleos. Tá? Uma DDP que vai frear. Muito bem. Bem, ele quer saber qual é a aceleração. Vai frear, vai parar. Bem, não sei, não entendi direito o problema aqui, mas ele já está te dando a diferença de potencial, que tu pode associar à força, ou à energia cinética, tanto faz. E te deu a distância, né? Velocidade final zero, supostamente. Consegue usar tanto as equações da cinemática, quanto as equações de energia, quanto as equações de força. Aqui é mais um problema de cinemática, C, beleza? Qual é a relação da diferença de potencial com a energia cinética? Bem, a diferença de potencial, ela funciona como trabalho, o trabalho é igual à variação da energia cinética, Ah, ok. Certo. beleza? Então dá para procurar por ali também. Eu acho que é isso, meu velho. Eu acho que tu consegue essa aí, que é bem parecida com a outra, tá bom? Tá. Tenta me Beleza. trazer ela feita para a próxima aula. E mais dúvidas das outras também, tá? Certo. Show de bola. Nossa próxima aula, então, amanhã, às Às 5. 17 de Portugal. Exato. Nos falamos. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu, valeu.